Sobre profecia, começo falando desse filósofo Zygmunt Bauman, e ele falou de sociedade líquida e pensou e cunhou algumas expressões sobre o nosso mundo atual, sobre o século XXI, e eu quis trazer um recorte a respeito da crise educacional que parece estarmos vivendo. Veja o que o Bauman diz sobre isso. 3 afirmações do Bauman sobre essa crise educacional. Essa época digital, essa revolução digital que nós estamos vivendo, ela modificou o modo de pensar humano. O imediatismo digital modificou o nosso modo de pensar. Por quê? Porque hoje a gente não espera mais nada. Então hoje se tem um déficit de atenção e uma incapacidade de se dedicar por completo a uma tarefa. Somos profundamente impacientes. Já queremos a resposta online prontamente. Essa é a geração desses jovens que nós cuidamos. Eu estou falando de uma coisa que nós sabemos que é assim. E o professor, de certo modo, ele foi substituído, ele não é mais a referência primária. A referência primária são as mídias, as redes digitais, as redes sociais. Então, o professor deixa de ser... Então, o professor da época de Champagnat é uma referência. Hoje, o professor mantém um outro tipo de relação com os alunos. Então, vocês sabem disso, né? Então, nós sabemos disso. Quem dá aula sabe disso. Nós, como alunos, também experimentamos isso. Mas veja, eu quis trazer esse recorte, primeiro porque a obra marista, ela no Brasil, ela tem uma grande responsabilidade junto ao mundo educacional. Então, esse reposicionamento profético que eu vou propor aqui, ou ensaiar aqui com vocês, é apenas um recorte para esta época digital. Mas nós poderíamos pegar tudo que falamos até aqui e aplicar em outros recortes da atualidade. Mas eu quis fazer esse recorte porque eu acho que a gente precisa se reposicionar profeticamente em relação a isso. Então, vocês sabem que a Gaudium et Spes, número 4, Concílio Vaticano II, falou que nós precisamos discernir os sinais dos tempos. Então, nesse sentido, também, assim como Paulo foi no Areópago, o lugar dos vários deuses, para falar de Jesus Cristo, esse Areópago hoje ele é digital. Então, não há como fugir do mundo digital, não há como ignorar a realidade digital. É preciso responder, é preciso entrar nesse mundo e dar uma resposta concreta. Não se trata da humanidade tornar-se digital, né? Não se resolve o problema de uma escola apenas digitalizando os processos. Isso é fato, isso tem que ser feito. Mas a grande questão, o X da questão, é que esse digital se torne humano. Então, que a humanidade está se digitalizando é fato. Agora, este mundo digital, ele está praticando princípios e valores verdadeiramente humanos? Então, essa reflexão tem de ser feita. E, olhando para Champagnat, a gente percebe que ele foi um influencer. Ele foi um grande influencer junto à juventude. Ele arrastava os jovens. Ele liderava pelo exemplo, como se fala hoje no mundo corporativo. Papa Francisco, na jornada no Panamá, em 2019, falou que Maria ela é a grande influencer de Deus. Maria também foi uma grande influencer. Então, o nosso papel como seguidores de Maria e seguidores de Champagnat, e aqui eu estou linkando tanto
o aspecto mariológico do simpósio, quanto o aspecto vocacional. Então, tanto na mariologia quanto na pastoral vocacional, nós precisamos agir como um influencer. O que faz um influencer? Ele arrasta seguidores. E por que arrasta seguidores? Porque sabe se comunicar com eles. E aí eu lembro, já falei do primeiro apelo, do terceiro, e eu lembro agora do quinto apelo do 22º capítulo geral de vocês, maristas, né? Dos irmãos maristas. O quinto apelo é responder com audácia às necessidades emergentes. Então a gente precisa responder com audácia às necessidades emergentes. É fato, vocês sabem, com o advento da inteligência artificial, da IA, com o advento do ChatGPT e todos os outros softwares que estão nascendo e crescendo, nós precisamos nos adaptar. Agora, essa adaptação não é apenas no sentido de sobreviver no mercado. A obra marista precisa se adequar ao mercado digital. Não. A obra marista tem uma contribuição a dar. Tudo que falamos de espírito de família, que falamos de serviço, de entrega, de doação, de bondade, de maternidade, o jeito de Maria, tudo isso precisa, na questão do mundo digital, que é o recorte que eu estou dando a esta fala final, a gente precisa ser efetivamente marista. O que um marista, como o carisma marista, como a vocação marista, pode colaborar para esta humanidade ferida? Assim como Champagnat foi o bom samaritano, lá com aquele jovem Jean-Baptiste, moribundo, e ali lhe deu conhecimento, lhe deu saúde da alma. O que hoje os maristas, enquanto bons samaritanos, seja ele irmão marista, leigo marista, professor, colaborador, pode oferecer ao mundo de hoje? O que Champagnat faria hoje? Isso é uma pergunta que tem que estar no nosso coração. Como ele agiria com essa juventude? Quem ele chamaria? Ele ficaria escolhendo muito ou ele abraçaria todos? Ele encontraria um lugar para todos? Sim, se não serve, ele teve que desligar muitas vezes, mas sempre acolhia, até aquele jovem que veio com segundas intenções, mas arrastou outros 8 jovens para a obra marista. O jovem que não estava com o coração adequado não ficou, mas os outros ficaram. E no mundo digital tem isso, os seguidores que atraem outros seguidores. Talvez seja um insight importante, uma intuição, essa rede, criar uma rede vocacional profundamente mariana, profundamente afetiva e efetiva. Não é separar aquilo que é experiência espiritual daquilo que é experiência vocacional no mundo do trabalho, como nós já falamos e já vimos. E a pergunta que eu termino esta fala: que ermitagem precisa ser levantado no século XXI? Que obra precisa ser levantada? Que rocha precisa ser quebrada? Que fonte precisa brotar das nossas escolas, dos nossos trabalhos, da nossa vida pessoal? Então, esta seria uma visão profética, um desafio profético para o nosso tempo.